desses aspectos. Então, o que eu fiz, né? Qual foi o meu olhar? Eu fiz eu gosto de tabela, né? Cris está aqui, acho que Cris já trabalha como que eu gosto, né? De trabalhar com esse modelo, e eu gosto muito de trabalhar com visual. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma especialização ou estuda a TCC, o que a gente aprende é que a TCC ela é um modelo de terapia focado no resultado, ela é um modelo de terapia que ela vai na causa mesmo e na maioria dos casos de curta duração, né? Ela tem uma promessa aí de curta duração no seu processo. E o que acontece aqui? Eu separei os níveis de conceituação que a gente pode fazer. Acho que foi que a Gabriela já fez o meu curso. Eu tenho um curso bem detalhado disso, é bem longo, e é um curso que você tem que ficar pausando um pouco até o vídeo, porque eu coloquei muitos detalhes mesmo. Botei ferramenta, modelo de intervenção lá. Deixa eu tirar esse zoom aqui. E quando eu separei, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação, né, o paciente chega para a gente com uma demanda, ele vai trazer lá uma queixa, e através dessa queixa, a gente vai estudar a melhor maneira possível de se intervir. Né? Então, qual que é a maneira que eu posso fazer uma intervenção, que vai gerar um resultado, como que isso pode ser realizado. Então, com base no quê? Então, geralmente, quando a gente vai para a TCC, a gente aprende assim, olha, se eu vou tratar depressão, eu vou pegar um manual de depressão, né, que tem no mercado, vou ler lá aquele manual e ele vai trazer para mim as técnicas. Outras pessoas, né, que já têm muita supervisão, eles já têm uma caixa de ferramenta do que vai aplicar. Não, vamos fazer um RPD, a gente já vai saber lá o pensamento automático, a gente vai saber a crença central, e aí confunde muitas coisas e fica um pouco vago. Então, o que eu digo para vocês? Primeiro ponto, quando a gente vai fazer um tratamento dentro da terapia cognitivo-comportamental, de qualquer que seja o transtorno, a gente tem protocolos padronizados, sim, reconhecidos, com toda a sua evidência científica, ok. Mas o melhor remédio não vai funcionar se o diagnóstico e o nível que eu vou atuar não estiver com a leitura bem feita, né? É como se eu tivesse um remédio lá para a pior doença do mundo, biológica, mas a pessoa tem uma dor de cabeça, né? Então, o remédio, nem sempre o remédio bom é o remédio correto, né? Então, a gente trabalha com níveis de intervenção. Para fazer uma alusão e fazer uma conexão legal, a psiquiatria ela trabalha com uma questão chamada algoritmo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que é o algoritmo? O algoritmo ele é o conjunto de medicação de primeira linha mais indicado para o transtorno. Então, quando você vai lá no psiquiatra, ele vai falar assim, olha, você vai chegar nele, ele vai falar assim, ele vai olhar, vai entender você lá nos 10 minutos dele lá, ele vai dizer assim, essa pessoa tem depressão. O algoritmo da depressão, que medicação que é? Medicação A e B. E ele vai passar essa medicação. Essa medicação não deu muito efeito, ele muda a A ou a B, conforme o efeito colateral ou ausência de efeitos no seu transtorno. O algoritmo é como se fosse conjunto de medicamentos que ele vai, à medida que você não vai melhorando, ele vai aumentando ou trocando. Geralmente, a primeira linha de um tratamento ele é baseado na sua eficácia e também na acessibilidade do medicamento. Então, eu tenho medicamento lá para compra de R$80, mas vai ter medicamento de R$600. Então, qual é a primeira linha dele? O de 80. Obviamente, talvez o de 80 tenha mais efeitos colaterais, mas nem todo mundo tem, então ele acaba colocando. E na terapia cognitivo-comportamental é a mesma coisa. Então, por que eu trouxe esse assunto? Porque ele é um assunto, para mim, raiz. Sem ele, não dá para a gente fazer nenhum tipo de intervenção e entender o que a gente está fazendo. Então, é a partir daqui que a gente vai atuar. Então, o paciente chegou, a gente vai lá fazer uma avaliação básica, e dentro da avaliação básica, eu vou trazer aqui os 3 níveis, eu não sei se vocês já ouviram falar.
mas vou explicar. Quando eu falo de nível descritivo, eu estou falando de um nível de avaliação do aqui e agora, né? Que é aquilo que a gente chama de situação. Ó. É aquela questão, olha, o que aconteceu? Né? Olha, toda vez que eu vou fazer, ou toda manhã, ou toda noite, ou toda tarde, ou quando eu vou falar em público, ou quando eu tenho um atrito com minha esposa, ou com meu esposo, ou quando eu tenho que fazer tal, né, situação, eu tenho manifestações, emoções, comportamentos, e aqui é o primeiro nível de avaliação. É onde a TCC mais trabalha, geralmente. E que os autores dizem, né, esses autores que trabalham com os estudos de intervenção, é que a gente deve sempre pautar as medidas mais rápidas. Então, as intervenções mais rápidas em TCC está aqui na situação, né? Então, dentro da situação, né, esse meu paciente, né, ele chega lá e vai falar assim, olha, eu estou tendo comportamentos, né? E esses comportamentos, eu coloquei aqui da direita, ó, apático, esquivo, hipercompensatório, né? Repressão emocional, que tem um errinho ali, agressivo, né? Mais assertivo, menos assertivo, né? Mental ou não, que esse comportamento pode ser um comportamento imaginário, que a gente pode considerar. Eu vou buscar esse comportamento, que relação tem com o significado desse pensamento automático, entender essa emoção para chegar no pensamento dele. Bom, beleza. Quando eu desenho a circunstância ao qual aquilo que afetou o meu paciente ocorreu, eu estou sempre avaliando aqui porque eu tenho um recorte dele. Vamos pegar um exemplo aqui, que fica mais fácil. Eu não sei se vocês estão, se vocês falarem aí, eu não sei se aparece para mim. Dá um olho aí, só para eu ter uma ideia que vocês estão, que isso vai aparecer para mim. Não apareceu não. Então, de vez em quando eu vou voltar aqui, porque eu estou olhando lá na imagem. Bom, vamos lá. Digamos que eu tenho lá, um paciente chegou, né, tantos anos, é casado e tal, e ele tem passado algumas situações de agressividade com a esposa. Essa agressividade, ele quebrou alguns móveis, e chegou um momento lá que ele acabou empurrando ela caiu, e ele veio para a terapia, estava muito mal, não gostou disso, ele não chegou a agredir lá, a ponto de ferir, mas empurrou, isso foi muito vergonhoso, muito ciumento. Bom, diante da situação, eu vou ouvir ele naquele momento, né? E naquela circunstância, aquele recorte histórico dele, eu vou precisar entender assim, tá, peraí, então, qual é a situação, o problema que você está trazendo? É o ciúme, né? É o comportamento que decorreu do ciúme, né? Como é que você está, né, manifestando essas questões? Então, a partir daí, eu vou começar a perguntar para ele, olha, qual foi a situação? Ah, a gente estava na sala, ou a gente estava no barzinho, nesse barzinho tinha mais pessoas, eu vou perguntando, né? Você queria estar no barzinho? Ela também queria? Ah, sim, beleza. Vocês vão sempre nesse barzinho? Né? Até que eu coloquei no quadrinho do lado aqui, né, da situação, algumas variáveis da situação, né? Então, é pontual essa situação, né? Como é que foi o fluxo? A situação é um fluxo de pensamento, vários detalhes que a gente pode colocar. A Balbino aqui chegou. Bem-vindo, Balbino. Bom, então o que acontece? Então, diante dessa situação, eu vou fazer uma investigação. A situação, nem sempre ela é física e ela é real, tá? A gente pode ter uma situação mental, que ele cria aquela situação, né? Uma imaginação, ele vê algo, né? O ciúme é muito isso, né? O ciúme é a pessoa vê o parceiro fazendo algo que ele não gosta, né? O ciúme, geralmente, quando ele vem muito forte, o parceiro atribui um comportamento, ele vê o outro, né, fazendo algo na cabeça dessa pessoa. Bom, né, um amigo de escola cumprimentou lá a esposa dele, ele teve um pensamento, né? Que pensamento foi? Né? O pensamento foi sobre ele, o pensamento foi sobre esse ambiente, né? Ou seja, as pessoas poderiam olhar para ele e falar, ah lá, né, o corno, o traído, né? Foi sobre a pessoa que estava lá. Esse pensamento ele veio em formato de imagem, veio em formato de voz, veio em formato de uma frase,
Então, o pensamento dele agiu naquela situação. Então, o amigo chega, cumprimenta a esposa, ele não conhecia até então, ele tem um pensamento da interpretação daquela situação e aquilo o incomoda. Bom, naquele momento que ele tem uma imagem mental, né, de que ela deve ter um caso com ele, porque parecia muito íntimo, né, ele deu uma interpretação dessa. E aí ele pensou, olha, ela está tendo um caso com ele. Naquele momento, ele ficou com muita raiva pelo ciúme causado. Esse ciúme causado, né, gerou um significado. Ela vai me trocar, ela vai me trair, né, ela vai me deixar. Né? E aí ele teve o comportamento. Então, dentro da TCC, a gente vai fazer a primeira pergunta, né, depois disso, analisei esse caso todo, e eu vou perguntar, olha, você é sempre ciumento ou foi uma situação a qual você nunca tinha passado anteriormente? Bom, se ele falar que naquele momento nunca aconteceu, que foi algo que ele não esperava, né, a gente vai investigar se tem ciúme, se existe isso, porque pode ser uma situação circunstancial. Se uma situação circunstancial, não há necessidade de ficar, mas e aí, como é que foi sua infância? Nossa, tua mãe te dava carinho? Como é que era teu pai com tua mãe? Né? Não casa. Se você ainda pegar mais informação e perceber que nos outros relacionamentos nunca houve uma situação como essa, você vai perceber que talvez o ciúme é uma demanda mais profunda, uma insegurança, ele pode estar passando por uma situação que deixou ele vulnerável emocionalmente, né, e tudo mais, só que não há necessidade de eu subir isso. Então, aqui nesse aspecto, bem a pergunta, tá, beleza, o que eu faço aqui? Se vocês quiserem colocar no bate-papo, coloquem no bate-papo. O que você faria? Onde que eu vou trabalhar isso? E aí que aqui está a virada de chave. Né? Os protocolos da TCC, às vezes, nos colocam um modelo bem fechadinho que deve ser feito. Mas ele não diz o que você não deve fazer, ele diz o que você deve. Mas existem possibilidades de intervenção. Então, aqui, onde que eu posso intervir? Todas as possibilidades eu vou trazer para vocês de baixo para cima. Então, o comportamento dele, né? Ele foi lá, empurrou a esposa por uma crise de ciúme. Mas se a gente for trabalhar o comportamento dele, a gente vai fazer treinamentos, né? Para que ele expresse o seu pensamento, a sua forma de ver o mundo de uma forma mais assertiva. Eu vou focar no comportamento, porque em minha visão, né? Não precisei de um manual, eu acredito que o comportamento seja a melhor intervenção para esse caso, que eu vou ter resultado ali mais rápido. Eu posso. Mas se eu achar que isso não é bastante, eu não vou subir aqui para o significado, eu vou para a emoção. Eu vou perguntar para ele assim, olha, embora o ciúme seja a emoção que te afetou, como é que você lida com outras emoções? Com tristeza, com frustração? Como é que você lida com tudo isso? Porque talvez o comportamento, eu trabalhei, eu vi que não surtiu muito efeito, eu vou para a emoção dele. Então, da emoção, eu vou usar técnicas para remodelagem emocional. Né? Como é que ele lida com as emoções? Né? Gerenciar as emoções. Como é que ele pode fazer um relaxamento? Como é que ele pode fazer aí, alguns modelos alternativos para lidar com as emoções hostis? Porque a gente não vai deixar de sentir as nossas emoções, mas um bom gerenciamento vai nos ajudar. Como terapeuta ainda, eu posso olhar para ele, né? Gabriela, isso, né? O pensamento socrático, tem um livro novo, viu? Só de pensamento socrático da Arquimedes. Gigante. O pensamento socrático é quando eu quero fazer ele pensar de uma forma diferente. Então, eu posso fazer ele refletir sobre o comportamento que ele teve, eu posso fazer ele refletir sobre como ele pode gerar emoções diferentes, ou eu posso subir para a linha do pensamento, né, para a gente lidar com esse pensamento. Então, trabalhar, né, comportamento, né, posso dar uma tarefinha para ele, posso colocar uma lista de atividades de conversas, de boas conversas com seus familiares, de ele buscar mais contato. Posso ir para questões emocionais para ele saber como relaxar, fazer um mindfulness, né? São coisas que eu vou trabalhar no corpo mesmo ali, na emoção, no físico. No pensamento, posso também trabalhar. Como é que eu faço
esse trabalho. Eu uso instrumentos para levantar os pensamentos mais comuns e também aqueles que surgiram nessa situação. A gente caracteriza esse modelo de pensamento, o modelo desse pensamento, em que categoria que está? É um de catástrofe? É um tudo ou nada? Né? É um recentralizado? Como é que é esse modelo de pensamento? A partir daí, eu posso também usar o diálogo socrático e a gente vai confrontar isso, né? Por que, né, você pensou isso? Será que isso foi coerente? Como é que eu posso pensar de uma forma diferente? Então, eu estou falando de um caso de uma pessoa que teve uma crise de ciúme. Eu estou colocando aqui várias maneiras de trabalhar com ele. Você pode dar um cartãozinho para ele mudar esse pensamento, pensar muito sobre isso. Olha outra coisa. Nível 1. Beleza, mas tem mais nível? Tem, não é? Né? Então, aqui a gente tem, ó, depois do nível 1 aqui, a gente vai subindo e a gente chega, que aqui é um nível descritivo, tá? Quando a gente sobe para o nível transversal, quando é que eu uso e que nível que é esse? Né? Como é que ele funciona? Bom, digamos que é o mesmo caso, mas quando eu perguntei para ele falou assim, olha, eu sou uma pessoa que tenho 10 anos com minha esposa e sempre eu tenho problemas de ciúme com ela. Sempre. Ah, me conta, né, como que é essa questão do ciúme, como é que é a manifestação disso, como isso se repete. Porque eu já saí de uma situação muito pontual, agora para lidar para uma regra de vida. Eu preciso saber um pouco mais dele, eu preciso saber das regras. Então, aqui, né, eu vou entender que a agressividade dele é uma estratégia para lidar com algo que não faz bem emocionalmente para ele. Então, ele fala assim, olha, toda vez que ele se sente acuado, toda vez que ele se sente, de certa forma, fragilizado, ele vai para cima. Então, por que ele pensa isso? Então, dentro das crenças centrais, ó, da crença intermediária aqui, existe, que está aqui em cima, ó, não sei se vocês veem o meu mouse, né? Ah, dá para ver. Aqui em cima da crença intermediária, ó, nós temos as atitudes, ó, que tem o valor dessa pessoa, né? Obrigado, Gabriela. Tem a regra, né? E tem o pressuposto. Isso daqui, gente, eu não vou entrar, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eu quero entrar até a crença central e fechar isso daqui. Aqui é aquela regra que a pessoa tem que ela nem sabe que ela carrega. Ela pensa assim, olha, se eu, né, daí esse cara, muito segundo, fala assim, olha, se eu mostrar e se eu lutar pelo meu espaço, então todo mundo vai respeitar ele. Então ele pensa assim, olha, se eu for agressivo, eu mostrar que se chegar ali eu mordo, né? Se chegar ali eu vou bater em cima, vão me respeitar. Não vão dar em cima da minha esposa, ou a minha esposa também não vai me deixar porque vai perceber que eu sou seguro, que eu vou para cima, né? Ou ele pensa assim, olha, eu devo, se eu não me defender, as pessoas vão me enganar. Porque ele acredita que as pessoas sempre vão enganar. Tem vários se, né? Se eu não, então, né? O se e então é a regra central. Nesses casos em que o comportamento que é inadequado, né, para a vida dele se repete, a gente vai trabalhar com o mesmo aspecto. Né? Então, onde que eu vou trabalhar? A gente tem uma técnica chamada ABC, que a gente vai analisar todo o antecedente que tem daquele comportamento. Olha, tá tudo certo. Aí o que ela faz? Ela anima, benga ele e fala assim, mas tá tudo bem, olha, nossa, e ele se sente bem depois, ele se sente muito mal com o ciúme, ele tem comportamento agressivo, mas ele é reforçado positivamente pelo comportamento da esposa que demonstra mais carinho e afeto para ele. Nossa, como é que eu quebro isso? Né? Porque ele está sendo reforçado positivamente, apesar de ela não gostar, ela faz isso e às vezes ela diz que está tudo certo, né?
Então, nesse modelo aqui, né, que está entre a crença central, ó, e o nível descritivo aqui, ó, do comportamento, nós vamos trabalhar, então, com intervenções tanto nessa crença intermediária, né, nesse se e, então, a gente pode trabalhar com a mesma coisa com o pensamento. Né? As cognições são trabalhadas da mesma maneira, a gente não muda muito. A gente identifica qual é, né? Depois que a gente identifica qual é, a gente questiona e coloca modelos alternativos de pensar. Então, na aprendizagem, quem estava no encontro passado, eu falei muito sobre a neurociência e que ela já demonstrou nos estudos de pacientes que, quando esses pacientes, né, eles passam pelo processo terapêutico, existe mudança neurológica. Isso é provado, né? Isso não é subjetivo, né? Cris, obrigado. Então, o que acontece? Nesse segundo nível, a gente vai trabalhar com as regrinhas, né? Existe um estudo de caso de uma pessoa que, toda vez que ela saía de casa, ela voltava para ver se ela desligou o gás. Essa pessoa tem obsessão, ela é obsessiva, né? Ela tem o toque e a obsessão é ativada aí nessa questão do gás. Então, ela estava chegando atrasada no trabalho. O terapeuta identificou trabalho. O terapeuta identificou qual é a situação de casa, essa pessoa acaba tendo que voltar para desligar o gás. Quando ela volta a desligar o gás, né, ela é reforçada positivamente, porque ela vê que o gás está fechado e ela fala, ufa, deu certo, então eu vou embora trabalhar tranquilo. Só que quando ela chegou no trabalho, estava chegando atrasado. O terapeuta não precisou fazer mudança de pensamento, só perguntou, ó, peraí, quem mora lá com você? Mora eu e o fulaninho. Tá, vocês trabalham no mesmo horário? Sim, a gente sai com uma pouca diferença de minutos. Que tal sair você sempre primeiro e ele por último? Beleza, então combinaram que ele ia sair primeiro e ele foi trabalhar os pensamentos automáticos decorrentes da possibilidade do registro estar aberto. Então, se você não saiu por último, quem que deve fechar o gás, né? Não é o fulaninho, mas moral da história, ele não voltou mais e não se atrasou mais. Foi mudada uma linha de comportamento que estava sendo negativamente ali reforçado. Enquanto isso, na terapia, a gente vai trabalhar o quê? Né? Todos esses processos decorrentes, tanto da causa do comportamento, como também da consequência. Bom, mas digamos que a gente percebe que depois de 6 meses, né, vamos colocar o nome do José Ciumento aí, ele não mudou ainda, ele não muda. E tem o pior de tudo, ele reconhece que esse ciúme não é justificado. Esse ciúme não tem razão nenhuma. Então, geralmente aqui, vai estar no terceiro, quarto mês aqui. Nisso, a gente está fazendo, nisso aqui, tem que deixar muito claro, a gente está fazendo um rapport, uma escuta empática, a gente está ouvindo reclamações daquela semana que foi muito ruim, você vai estar lá, né, fazendo direcionamento natural. Aqui é o desenho do esqueleto do tratamento, e dentro do processo de tratamento, a gente tem o tratamento, que é o nosso foco, a nossa meta, mas, obviamente, ele não vai vir falar só disso, né? Vai sempre ter algumas pontuações juntas aí. E aí, a gente vai subir aqui, ó, para o terceiro e último nível. Último não, né? Depois eu falo por que não é último. Que é o nível longitudinal, que é aquele da crença central. Bom, dentro da crença central, a TCC trabalha com desamparo, desamor e desvalor. E aí você, bom, Joãozinho, não funcionou, você ainda não está melhorando. A gente vai, então, trabalhar as crenças centrais e entender. E a gente descobre que essa pessoa pode ter aí uma crença de desamor, né? Ela acredita que ela não é digna ou que as pessoas não vão amar ela de maneira sincera e completa, mesmo tendo 10 anos nesse relacionamento. Bom, e aí você percebe que
dentro dos dados relevantes da infância, ele teve pais bem distantes, né? Os pais eram bem frios emocionalmente, apesar de estarem lá, eles pagavam a conta, davam comida, né? Davam presentes, mas não davam afeto. Então, o Joãozinho, ele aprendeu que as pessoas são, por mais que elas estejam lá fazendo tudo que é necessário, isso não é sinal de afeto. Porque ele lembra que os seus pais davam tudo que ele precisava, menos o afeto, que também ele precisava. E isso gerou nele, né, desde lá da sua infância, adolescência, uma insegurança no pensamento sobre si mesmo. Então, o que é a crença central? O pensamento automático é algo que vem muito rápido, né, é como se fosse assim, os sinais. A crença intermediária é a regra que a gente usa para lidar com isso, né? É uma estratégia de defesa. Né? Quem é mais freudiano vai falar assim, é igual o mecanismo de defesa, é igual assim, o mecanismo de defesa. E a crença central, que é o que eu penso sobre mim, né? Então, José poderia pensar assim, olha, eu não digno de ser amado. E tem até uns exemplos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui uma aqui. Né? Não sou capaz de me proteger, deixa eu ver aqui, desamor. Ó. Não vou ser aceito ou amado pelas pessoas. Né? Ele pode ter um conceito desse interno. E isso é muito geral, não interessa quem. Pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser a namorada, pode ser todo mundo. Ninguém vai amar ou vai o aceitar de forma plena, porque ele deve ter algum defeito, ele não sabe o que é, ele não sabe explicar. Mas a sensação e a crença central, uma diferença muito grande do pensamento automático, é que a crença central ela envolve sensações. Sensações. Então, se eu sinto que não vou ser amado, se eu penso que não vou ser amado, muito mais do que pensar, eu sinto. É uma sensação. E essa sensação gera ansiedade, gera um desconforto. E uma pessoa que acredita que não é digna de ser amada, o que ela vai fazer? Né? Ela vai acabar. Eu pensei que tinha alguém te mandado essa pergunta aqui. Se eu penso que nunca vou ser amado, as pessoas que eu amo e que eu esperaria ser amado, eu vou vigiar. Né? Porque se essa pessoa nunca vai me amar, porque eu acredito lá dentro que nunca vou ser amado, que não mereço ser amado, eu vou ficar sempre à espreita, né? Porque, naturalmente, a gente precisa se defender. A gente precisa se cuidar. E José cresce, então, aprendendo que ele deve garantir o afeto do outro. Ele não deve esperar de bom grado o afeto do outro. Ele deve garantir, porque o outro não é confiável o bastante para que espere de bom grado o afeto que é necessário. Então, nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa. Quais são os principais conceitos de si mesmo? Então, não sou digno de amor. É a partir daí que a gente vai trabalhar. Tá, mas peraí. Como é que eu entendo isso? Então, o diagrama de conceituação, que é bem parecido com isso daqui, ele vai trazer a história do meu paciente. Né? Às vezes, dependendo do caso que eu atenda, o diagrama nem dá tempo de você terminar, porque quando você termina, o paciente já está, né, anos-luz. É bom fazer, deixar guardado, até porque em um cuidado posterior você sabe o que fazer. Então, a conceituação cognitiva, né, que a gente faz, e o diagrama, que é a forma oficial de se levar um conceito da história de vida desse sujeito, o funcionamento dele, deve ser feito. Então, a gente começa, né, nos níveis, a conceituação é sempre geral, mas a nossa intervenção é aqui. Muito bem. E aí, para encerrar, vamos sair do caso do José Gerson Ciúme, no caso de depressão, e trazer também o caso de transtorno de personalidade, como é que isso é diferente. Bom, transtorno de humor, né, que é a depressão, bipolar, unipolar, ansioso, né, depressivo,
Geralmente a gente trabalha até na crença central, pode chegar aqui, dependendo do caso, tá? Agora, é diferente de transtorno de personalidade, que geralmente a gente tem que aprofundar esse conceito de crença central para cima, que entraria agora a terapia de esquema, né? A central da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, é o elemento cognitivo do esquema. Pense que esquema é uma roda maior e uma pecinha é a crença central. A TCC trabalha nessa linha. A gente tem mais componentes do esquema que compõem, né? Até questões físicas, né? Mas não é o assunto, só para dizer que a coisa vai ficando maior um pouquinho. Como a gente fala de terapias cognitivas comportamentais, a BBT, por exemplo, vai trabalhar no comportamento e também no nível transversal. A ACT vai trabalhar muito com questões de comportamento, mas questões aqui, ó, de reação emocional. As terapias com mindfulness vai trabalhar também na questão emocional. Então, a gente tem vários modelos hoje terapêuticos e que vai depender muito do que você se identifica, né? Quem aqui gosta de psicanálise vai adorar a terapia de esquema, né? Vai adorar de paixão, porque se conversa muito. Quem é mais comportamental vai gostar mais de uma DBT, né? Que ela é muito mais ambiente. Quem gosta de TCC é TCC. Então, para vocês entenderem, eu não sei se eu me fiz entender, e eu queria abrir esses minutinhos aqui para que vocês perguntassem, né? Até para eu saber como ficou isso daqui, né, na cabeça de vocês e como eu poderia mudar. Então, esse material, eu tenho ele aqui eu tenho ele em imagem. Eu posso disponibilizar para vocês. Eu mando do e-mail, tá? Posso mandar assim. Ele é um parcial. Vou aumentar ele ainda, com mais detalhes. Mas ele dá uma visão bem geral aí pra gente. E aí, fique à vontade, assim, né? O que vocês acharam? Como se encaixa o tratamento de qualquer tipo de transtorno também. E aí a gente consegue colocar bastante o tratamento, né? Agora aqui. E até para vocês. Oi, Cris. É, é, uhum, uhum, vai. Não. Ó, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Se você vai tratar a compulsão, que é aquele comportamento que a pessoa faz para baixar a ansiedade,
você vai criar estratégias de evitação. Se você vai trabalhar obsessão, que é aquele pensamento intrusivo, tem que ser de confrontação. São totalmente diferentes. E se você trabalhar evitação na obsessão, você aumenta o problema. E se você trabalhar ao contrário também com a compulsão, é a mesma coisa. Depressão, a gente trabalha com comportamento primeiro. Tem que fazer ativação comportamental. Já na ansiedade, a gente vai fazer técnicas de relaxamento primeiro. Então, para cada transtorno, vai mudar um pouquinho. Como o transtorno nunca vem sozinho, né, as pessoas não vêm, aí acaba que a gente tem um problema aí. Gabriela entrou no finalzinho, bem lindo. O que a Gabriela falou, o Renato também falou. E aí, gente, essas questões dos transtornos que nos é trazido, ele vai ditar muito o que a gente vai fazer. E aí vem esse cuidado, né? A preocupação. Às vezes a gente aprende o pensamento sempre como primeiro de tudo, né? Mas geralmente isso é mais dentro da teoria ali, a parte do explicar a teoria beckiana, né? Porque como é que Beck chegou nisso, né? Beck era psicanalista, estava lá fazendo pesquisa no hospital, e aí ele percebeu que a fala das pessoas não era aquilo que ele estava aprendendo. Então, na época com Albert Ellis, né, que já tinha uma teoria racional emotiva, outros autores que estavam trabalhando com cognição, ele acabou tendo essa percepção, essa visão diferenciada, e aí ele falou assim, olha, eu acho que a gente pode trabalhar com mais pesquisas. Então, todo transtorno, toda alteração, né, do sujeito, a gente vai fazer a intervenção focada naquele núcleo, né, e cada núcleo tem o seu manejo e tem a indicação de manejo. E aí os livros trazem tudo. Então, o livro de Beck, que é gigante, que é o tratamento da depressão, ele deixa lá claro que você começa com ativação comportamental, que é uma técnica que a gente usa. Ativação comportamental é ativar, fazer coisas que você não fazia por conta da depressão e começa a fazer. A partir daí que a gente vai no pensamento. Mas é show de bola, né? A teoria beckiana é show de bola. Ah, Gabriel, tá tudo certo. Então, eu queria saber mais, quem mais? Né? Rapaz, faz tempo que eu não vejo Balbino, né, Balbino? Balbino faz tempo que eu não vejo. Adson sempre tô vendo ali, né? Uma hora ou outra. O pessoal aí, às vezes, da academia. Boa noite. E, gente, e aí uma pergunta para vocês. E quando acaba tudo e não resolveu nada? Quando eu chego na crença central ali, mesmo assim não deu. O que isso significa? Pode acontecer? Não pode? Né? Mas é uma vontade. Uhum. Aí, ótima pergunta. Larissa tá lá no YouTube, eu consigo colocar no YouTube, viu, gente? Quando a gente tá aqui. O que observar na conceituação, e aí eu vou trazer o que você está falando. Bom, é muito comum, né, a gente passar a tarefa, né, ou o plano de ação para o cliente, ele ir para casa e ele não fazer. Bom, vários motivos podem estar atrelados a isso. Primeiro, ele pode não estar entendendo o conceito, e aí você vai fazer a psicoeducação ou trabalhar com a entrevista motivacional.
é aquilo que Cris está aqui, trabalha com a Adcar também, né? Se ele não tem consciência e desejo, não tem nem como a gente caminhar. Então, a entrevista motivacional é necessária. Segundo, tem pessoas que não se adaptam ao modelo também de plano de ação. Né? Quando isso acontece, o que a gente faz? Também dá para resolver. O paciente chegou, final de semana, passou o final de semana, chegou lá na sessão 5. Como é que foi, né, o RP dele? Ele nem peguei. Ah, não pegou? Tudo certo. Né? Então, vamos voltar, né? Conte a sua semana, né? Os principais pontos. E a partir dali, gente, você vai pegar um caderninho com o RPD ali, se for online, né? Separa. Se for presencial, você, como é que foi? Ah, nossa, eu tinha uma situação essa semana muito complexo. Ah, situação. Pronto, a situação está aqui, ó. Você já nota? Situação, semana. Ah, é? E o que você pensou? Que momento era? Onde você estava? Você vai construir um RPD, quando percebe, você tem um RPD da pessoa da semana. Aí você vai pegar aquilo lá e falar assim, olha, já que você não fez a semana, vamos, vamos retomar o seu RPD aqui, que você já me fez aqui. Você não anotou, mas você passou. E através do relato dele naquela sessão, você já pode trabalhar. Você não perde, né? E o que o Watson falou que a gente vai ser até o final do ano, espero que sim. A Cris falou se ele quer mudar, né? Alta responsabilidade. É isso mesmo. Então, eu tenho que. Eu posso sim pegar algumas atividades que ele não fez e fazer tudo com ele na semana. E aí eu vou trabalhar a importância dele fazer a atividade, porque primeiro estrutura mental, ele tem que repetir isso na semana, dar melhores resultados, né? Mas não se perde, tá? Se o paciente não fizer algo, faz com ele em sessão. Não tem como correr. Deixa eu só ver aqui, que eu esqueci o que Larissa, pronto. Né? O que observar. Larissa, já sei que Larissa é uma pessoa muito fã de sistêmica, né? E sistêmica, né? Vem de sistema e com situação é um sistema. A concentração cognitiva, ela é um fluxo, né? Que deve ser observado por níveis. Então, não sei se você chegou no começo. A gente tem informação de todos os níveis e eu preencho todos os níveis, porém, vou focar naquilo que eu estou trabalhando naquele momento. Claro que a investigação pós-atendimento vai me trazer mais informações sobre algumas regras de comportamento daquele sujeito. E quando e eu falei assim, olha, quando não dá certo alguma coisa, né? Sempre alguma coisa não vai dar certo, gente. Sempre, natural. E pode ser que o modelo da TCC não preencha a demanda daquele paciente. A TCC não é boa para tudo. Se você tiver um modelo diferente de intervenção, por exemplo, a terapia de esquema trabalha com técnica vivencial, trabalha com boneco, trabalha com desenhos, trabalha com cadeira vazia, técnica de cadeira vazia. Eu trabalho. Né? Então, se a TCC não está funcionando, e o nível de atuação daquela pessoa, eu vou para o esquema, naturalmente. Então, por isso que eu sempre recomendo, né? Você tem uma caixa de ferramenta com bastante técnica, porque o outro, né? É humano, é natural, algumas coisas não darem certo, não se encaixar. Ok? Acho que é isso, já recebi um aviso aqui que está acabando no tempo. E daí agradecer vocês, vou encerrar a do YouTube aqui, e vou. Eu não ia fazer o encontro de hoje, viu, gente? Eu ia fazer quinzenal. Aí no meio do caminho eu falei, nossa, eu vou fazer aqui lembrei de última hora aqui, por isso que essa corrida toda. Eu vou separar o tema da semana que vem, eu consigo retomar algumas bases com vocês, tá? Quem estava lá a semana passada sabe que foi bem diferente. Foi um pouco mais de conteúdo, um pouco mais sólido, aqui foi mais bate-papo, que é para a gente ter mais leve um pouco. Acho que agora já consegui, vocês estão olhando de cima a coisa toda, a gente consegue caminhar aí. Ok? Gente, obrigado demais, demais mesmo, né? Agradeço a todos vocês aí pela atenção.
e vão comigo, né? Até semana que vem, ok? Alguém vai falar alguma coisa? O aluno chegou atrasado, deu pra pegar muita coisa. É isso aí. Foi então, viu, gente? Tchau, tchau.